nessa linha da evolução, podemos hoje fazer uma análise a respeito dos memes, né? Os memes, os famosos memes, né? Tudo virou meme, né? E o meme ele pode ser usado sim, para buscar o conhecimento, né? Buscar a cognição sobre determinados temas. Claro que no efeito reverso, no efeito oblíquo, né? A pessoa analisa a brincadeira, analisa o brinquedo, ou seja, a verdadeira ideia daquele meme, mas pelo outro lado ela pode ver também um assunto que está sendo tratado ali, tem um assunto, existe um tema sendo tratado ali. E aí busca-se o aperfeiçoamento, o aprofundamento, né? O ensino, a pesquisa e a extensão com base no meme. Então, essa pergunta é muito válida porque os memes, eles trazem exatamente um tema, e esse tema merece ser considerado para fins de aprofundamento. Então, o meme é muito interessante. Vários memes nós temos hoje, né? Os memes exatamente sobre o direito do trabalho, por exemplo. Eu poderia citar aqui a questão da terceirização e da pejotização. É um meme que está sempre em voga, mais do que esse ainda, aquele meme que traz o aumento progressivo de pessoas favorecidas pelo Leviatã assistencialista, né, com o Bolsa Família, lá da Lei 14.601 de 2023, assim como eu poderia citar o Vale Gás e outros temas aí que são temas desses memes que falam exatamente sobre esse até excesso de assistencialismo, que é uma função do Estado, né? Está lá no artigo 203 da Constituição Federal, está na Lei 8.742 de 93, a chamada LOAS, né? Lei Orgânica da Assistência Social. Então esses memes eles trazem aí, né? Seguidamente eu estou vendo aí nas redes sociais essa uma crítica, né, a esse assistencialismo, esse Leviatã assistencialista que tornou-se o nosso Estado, o Estado no sentido genérico, eu estou falando, não estou falando no Estado membro, né, daquela organização político-administrativa conforme prevista no artigo 18 da Constituição Federal. Negativo, estou falando no Estado genérico, né, o Estado lá é composto que se chama Brasil, né, como está no artigo 1º da Constituição Federal, a República Federativa do Brasil. Então, hoje nós temos um excesso aí, né, de assistencialismo, e isso tem causado aí um certo transtorno em função de que várias alegações existem de que isso está servindo aí como patrimônio eleitoral, né? O que é proibido, logicamente, pelo artigo 41A da Lei 9.504 de 97, a Lei das Eleições, lá no artigo 41A, né, proíbe esse tipo de ação, a compra de votos, aí, nem que seja uma compra meia que estranha, né, mas existe aí essa condensação no sentido de que as pessoas privilegiadas por esse assistencialismo são pessoas que ficarão devendo um favor aí para o atual governo, ou futuro governo, ou governo passado, seja lá quem for, e aí nós teremos um patrimônio eleitoral considerável a partir do número muito grande, cada vez aumentando mais, dessas pessoas que se favorecem desse assistencialismo, né? Lei 8.742 de 93, etc. E temos o Bolsa Família, que é o mais famoso, da Lei 14.601 de 2023, né? Então, a Constituição Federal nos traz lá no artigo 5º, inciso 13, né, que é um direito do cidadão trabalhar, né? É obrigado a trabalhar pela lei. Temos alguns casos, como o artigo 28 da Lei 7.210 de 84, em que o preso, por exemplo, a pessoa que está presa ou reeducando, né, está cumprindo pena no regime fechado, nos termos do artigo 33 do Código Penal, esse sim está obrigado a trabalhar para se manter lá dentro, né? Não é a sociedade que tem que mantê-lo, não é a sociedade que tem que pagar essa conta. Na verdade, quem tem que pagar é o próprio preso, o próprio condenado, né? Como está lá no artigo 40, 42, vários artigos lá da Lei 7.210 de 84, né? A lei de execuções penais
Os presos não trabalham porque o Estado não firma contratos, como, por exemplo, contrato de convênio da Lei 11.106, contrato de parceria público-privada da Lei 11.079, etc., para que as empresas consigam oferecer postos de trabalho para esses presos, né? Até para as pessoas que estão aqui fora já está difícil, imagina para quem está lá dentro, né? Mas o artigo 5º, inciso 13, nos traz isso, né? E várias discussões permeiam esse tema, né? O direito do trabalho, como já vimos, né? Lá no, por exemplo, o caso da redução da jornada de trabalho, lá do artigo da PEC número 8. PEC na verdade, a PEC 8, ela já está quase que aprovada, né? É de 2025 essa PEC. A PEC trata aí da redução, então vai passar a ser 4 dias de trabalho, não, 5 dias de trabalho, né? São 7 dias na semana, 5 dias de trabalho mais 2 de folga, né? Hoje são 6 dias de trabalho mais 1 dia de folga, como prevê o artigo 7º, inciso 13 também, lá da Constituição Federal. Várias mudanças nós tivemos aí, posso lembrar aqui a lei 13.467, né? Essa lei é a lei que trouxe em 2017 algumas modificações, ela modificou a CLT e tal, e trouxe algumas modificações que resultaram em algumas ações, considerando isso aí o mercado de trabalho, né? Então eu peço aí que acompanhe a PEC número 8 de 2025 para vermos aí como que vai redundar essa diminuição dessa carga de trabalho, a alteração no artigo 7º, inciso 13 da Constituição Federal. Mas falando em mercado de trabalho, analisando o mercado de trabalho, né, e fora do mercado de trabalho também, né, tem muitos que praticam o trabalho fora, né, nós temos lá no artigo 392A da CLT, os trabalhos das pessoas que não trabalham nos locais de trabalho, trabalham em casa, por exemplo, né, home office, várias situações aí que nós poderíamos falar. Hoje nós vamos falar de duas situações importantes que estão sempre na mídia, né? Que é o primeiro tema é a terceirização, né? E o segundo tema é a pejotização, que as pessoas confundem muito, né? As pessoas confundem muito o que é terceirização, o que é pejotização, né? Terceirização e pejotização não são a mesma coisa, né? Então os memes aí trazem brincadeiras nesse sentido, mas dizendo a verdade, né? Assim como nós temos lá, quando se refere, como já falado aqui, ao Leviatã assistencialista do nosso estado atual, né? Com o Bolsa Família aí, como eu já falei, da Lei 14.601 de 2023, atingindo números muito maiores do que as chamadas carteiras assinadas, né? O empregador, ele tem 5 dias para assinar essa carteira, como está lá no artigo 29 da CLT, mas não aparece ninguém com carteira para ele assinar, né? Então, esse é o grande problema, que as pessoas estão preferindo ficar aí ganhando o Bolsa Família, ou auferindo o Bolsa Família, que é um benefício assistencial, né? E se torna então maior o número de Bolsa Família do que as Bolsas Famílias, muito maiores os números do que as carteiras assinadas. Por isso percebe-se hoje, através desses memes, né, por intermédio desses memes, uma certa revolta silenciosa, né? Uma revolta silenciosa daquelas pessoas que trabalham, né? Então hoje nós temos aí como ênfase uma revolta silenciosa exatamente nesse sentido, né? Muito mais houve-se críticas, né? Com o passar dos dias, as críticas vão aumentando, né? Críticas que motivam aí uma fuga em massa, né? Uma fuga em massa, isso está acontecendo realmente, né? É uma fuga em massa para o setor informal, né? O setor informal. Agora vem mais essa reforma tributária da emenda constitucional 132 de 2023, regulamentada pela Lei Complementar 214 de 2025, né? Que temos também aquela resolução 183 da Receita Federal do Brasil, né, que vai trazer algumas alterações para os MEIs, né, os microempreendedores individuais, previstos lá no artigo 18A da Lei Complementar 123 de 2006. Então veja que isso era uma forma inicialmente idealizada
para tirar essas pessoas da informalidade. Mas as próprias leis vão colocando novamente essas pessoas na informalidade. Então, isso é uma crítica que se faz, tendo em vista que mais de 5,5 milhões, né? 5 milhões e meio de trabalhadores. Aqui eu não estou falando em empregados, estou falando em trabalhadores. Trabalhadores são todas as pessoas que trabalham, sentido genérico, né? Empregado é um sentido específico, uma espécie do gênero trabalhador, como prevê o artigo 3º da CLT, né? Então é importante que tenhamos essa ideia de que trabalhadores são todos, né? Todos que exercem algum tipo de atividade, né? Como prevê o artigo 5º, inciso 13 da Constituição Federal, são os trabalhadores. E 5 milhões e meio já abandonaram totalmente a CLT, não querem mais saber de carteira assinada, né? E estão imigrando aí, logicamente, para o pejotismo, ou seja, a pejotização, a denominada pejotização, que nada mais é do que uma prática de atividades, né, qualquer tipo de atividade, pessoa física, logicamente, de mascarar um contrato, uma contratação, né? Sabemos que para ser empregado